Mateus 27, verso 45 e 46. Está escrito no texto sagrado: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Até aqui. Deus quer que nós lembremos das coisas que Ele fez, faz e ainda fará. É necessário estar vivo em nossos corações a bondade deste Deus maravilhoso. E o Salmo 103 nos lembra disso no verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E para isso é necessário a gente guardar a palavra de Deus em nosso coração. É necessário ensiná-la aos nossos filhos e celebrar a cada dia a aliança que Deus fez conosco. Nesta noite eu quero lembrar das palavras de Jesus na cruz, especialmente esta do verso 46. Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, sabemos pela fé, pela revelação na palavra de Deus, que Ele é completamente divino e completamente humano. Deus, homem, porém sem pecado. Quando eu digo sem pecado, eu me refiro que Jesus nunca pecou. Entretanto, carregou sobre si o pecado de todo o seu povo. Nosso Senhor viveu nossa humanidade sem cometer pecado algum. Alegrou-se com os discípulos, ensinou sobre o reino de Deus, teve sede, teve fome, cansou-se, transformou a água em vinho, emocionou-se com a morte de seu amigo Lázaro, teve compaixão de várias pessoas, curou diversos enfermos, expulsou demônios, andou sobre o mar, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, foi amado pelos seus e odiado pelos principais sacerdotes, pelos escribas e pelos fariseus. Foi celebrado em sua entrada triunfal em Jerusalém. Celebrou a Páscoa com seus discípulos, os ensinou a servir e os amou até o fim. Nosso Senhor voluntariamente bebeu o cálice do sofrimento que o Pai lhe ofereceu. Foi um servo humilde e obediente até a morte de cruz. Os momentos finais da sua vida terrena foram intensos. Ficou angustiado no Getsêmani, foi traído com um beijo de Judas por causa de 30 moedas de prata, foi preso, levado ao ex-sumo sacerdote Anás e depois ao sacerdote Caifás. E eu gostaria de ler esta passagem, Mateus 26, do 59 até o 68, que está escrito: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas falsas testemunhas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu
o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no seu rosto, deram murro e lhes davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Resumindo, Jesus foi acusado de blasfêmia por ser filho de Deus. Foi agredido, zombado, cuspido no rosto, esmurrado e esbofeteado. Jesus foi levado, depois disso, amarrado à presença do governador romano Pôncio Pilatos, porque os líderes judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte. Como está escrito em Mateus 27, 1 e 2, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-o e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos até tentou libertar Jesus, mas cedeu à pressão da multidão incitada pelos sacerdotes, que pedia crucificação. Pilatos tentou libertar Jesus, oferecendo na Páscoa uma opção entre Jesus e Barrabás, mas o povo preferiu que soltasse Barrabás. Depois disso tudo vem a flagelação, que era uma preliminar legal para toda execução romana. Despiram a parte superior de Jesus, prenderam ele numa coluna, num pilar, ele ficou encurvado e ali golpearam Jesus com açoites. O açoite era chamado de flagellum e tinha na ponta umas correias com bolas de ferros ou com ossos de cordeiros. E eles imprimiam força sem misericórdia e acertavam a carne, a coluna, tudo que estava naquela região e dilacerava. Promoveu muito perda de líquido, sangue e plasma. Os músculos até apareciam. Todo tecido era rasgado pelo flagelo. Tudo isso havia perda de líquido. Então Jesus ficou desidratado. Depois da flagelação, os soldados gozavam de Jesus. Colocaram uma coroa de espinho, um manto vermelho e deram um cano, um cetro, para ironizar a acusação de rei dos judeus. E ainda batiam na cabeça de Jesus. E obrigaram Jesus, como era de costume, a carregar a cruz até o Gólgota. A cruz que Jesus carregou era apenas o travessão, o patíbulo, que pesava aproximadamente 50 quilos. Jesus tinha que andar colina acima, 600 metros aproximadamente, para ser crucificado. Jesus já estava fisicamente cansado, desidratado. O travessão da cruz foi colocado em seus ombros e ele teria que equilibrar até chegar lá. O peso que Jesus carregava aparentemente aumentava a cada passo porque ele estava exausto. Mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele nos amou até o fim. O peso não era apenas físico, podemos dizer assim, mas também espiritual, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava carregando o pecado de seu povo. Enfim, foi crucificado.
Os cravos penetraram os seus ossos da mão, o rádio, os metacarpos, atingiram os nervos. Isso tudo provocou uma intensa dor e contrações em suas mãos. E essa dor aumentava porque o seu peso estava pendurado na cruz, através desses cravos e dos seus pés. Isso produzia fortes contrações. E na cruz estava presente a imobilização, porque Jesus não podia se mexer muito. Certamente febre, sede, convulsões, cãibras, espasmos, intensa dor. Além das moscas, por causa das chagas e do sangue. E o efeito principal da crucificação era marcada pela dificuldade de respirar. Para poder respirar, Jesus tinha que apoiar os seus pés naqueles cravos, empurrar a perna para cima e também puxar com seus braços. Só que estava tudo cravado na cruz. E cada movimento que ele fazia para respirar provocava intensas dores. A crucificação era amplamente considerada a pior forma de execução, devido à dor torturante, à asfixia e à vergonha pública. Jesus veio para isso. Se você observar, não há nenhuma queixa de Jesus contra essas dores. Quanto às cãibras, quanto à falta de ar, não há nenhuma queixa. E se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, que foi lido, verso 7, está escrito: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus veio para isso. Veio para nos salvar. A primeira vinda de Jesus tem essa finalidade. Ele veio para salvar os seus. Mas quando ele voltar a segunda vez, será para julgamento. Você está preparado? Mateus, em seu evangelho, registra algo significante. Justamente essa passagem que nós lemos. Jesus declarou o desamparo do Pai na cruz, quando ele se fez maldito em nosso lugar. Expressou isso em alta voz, num grito, durante a escuridão literal daquele momento. Jesus, que estava em contínua comunhão com o Pai desde a eternidade, naquela hora, ele percebeu o efeito que o pecado produziu na humanidade, a separação com Deus. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano foi justamente isso, o pecado, que o separou de Deus, desde o jardim do Éden. Mas Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Nosso Senhor Jesus Cristo experimentou até essa separação na cruz, quando gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E o efeito dessas palavras é tremendo. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli está escrito no idioma hebraico. E lama sabachthani no aramaico, que era o idioma falado por Jesus. Isso significa que a ira de Deus para salvar os seus foi colocado sobre Jesus. Que Jesus foi privado naquele momento da comunhão com o Pai, pois estava carregando os nossos pecados e, consequentemente, suportando a ira do Deus
Todo-Poderoso. Isaías 53, verso 5, afirma isso. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, até o último segundo, teve domínio completo sobre a sua vida e sobre os acontecimentos. Em sua mente estava o Salmo 22, que nós lemos. E essas palavras ele extraiu do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Imaginou? Você já parou um pouquinho para pensar? Diante de toda a dor, diante de todo o sofrimento, diante das cãibras, da falta de ar, Jesus lembrou do Salmo 22. Domínio completo de suas emoções, de suas dores, de sua missão. Por isso eu repito, ele veio para isso. Esse salmo avança, se você ler todo, ele vai avançar para a vitória. Ele expressa a confiança plena no Deus, pois ele chama o Senhor de meu Deus. Jesus tem plena consciência, porque estava morrendo, pois esse era o objetivo da vinda dele. Em João capítulo 12, verso 27 está escrito: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Mesmo na morte, Jesus manteve a autoridade até o último segundo, quando entregou o seu espírito ao Pai. O grito de Jesus não significa espanto para ele, mas um testemunho para nós hoje. Nosso Senhor experimentou o abandono de Deus. Jesus enfrentou a agonia da separação do Pai que ele desfrutava desde a eternidade. Esta é a realidade do pecado. Separação de Deus. A mais terrível coisa que pode acontecer para o ser humano. Em sua trajetória até a cruz, ele foi como ovelha muda. Não se queixou das dores intensas. Não se queixou da falta de ar, mas registrou que estava sozinho, que estava abandonado por causa do meu e do seu pecado. Eu quero concluir agora. Na cruz está manifestada a ira de Deus contra o pecado. E Jesus sofreu justamente esta ira. Jesus sofreu a maldição da cruz em nosso lugar. Sentiu a separação do Pai devido aos nossos pecados. Nossa salvação dependia exclusivamente do sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo. Jesus não precisa morrer de novo. O sacrifício dele é eficaz, uma vez por todas. E perdoa os nossos pecados do passado, do presente e até do futuro. Só em Cristo há salvação da ira de Deus contra o pecado. O santo Jesus se fez pecado em nosso lugar, conforme registrado em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que leio. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz também, além da manifestação da ira de Deus contra o pecado, há a manifestação também deste grande amor de Deus. Romanos 8, 5, do 8 ao 10, está escrito:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se você ainda não declarou a sua fé, não declarou que ama o nosso Senhor publicamente, se ainda não confessou os seus pecados, não confessou que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, esta é a hora. Se você nesta noite ouviu o chamado de Jesus para segui-lo, comece a seguir a partir de hoje. João, o discípulo amado, escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 a 13. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não conheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Queridos, quando você ouve esse chamado, não parte de você mesmo, é Deus agindo em seu coração. É Deus convertendo o seu coração. É Deus abrindo os seus ouvidos para que você possa escutar a voz dele e seguir o seu Filho Jesus Cristo. Como vimos aqui nesse verso, tudo foi feito por intermédio dele. Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou em nós, habitou neste mundo cheio de graça e verdade, criou tudo que existe. E este Deus eterno, que se fez carne, se fez servo, humilde e obediente até a morte de cruz. Permitiu ser zombado, cuspido no rosto, esbofeteado, esmurrado, crucificado. Ele se permitiu para glorificar a Deus, que tem prazer em seu Filho e, consequentemente, nos trazer a vida abundante. Por isso, se nesta noite você escutou o chamado de Deus, após o culto, vem falar comigo ou com o reverendo Lincoln. Mas eu quero ainda fazer a seguinte colocação. Você já se sentiu sozinho na sua vida? Ou sozinha? Em algum momento? Você já sofreu? Ou está sofrendo? Você percebeu que em sua volta não há luz? Jesus, naquele momento, das 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas. Era o momento da escuridão. E o sofrimento nos remete a isso. Eu quero dizer para você que está se sentindo assim, confie em Deus. Confie em Deus. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A alegria vem pelo amanhecer. E nós celebramos a alegria da ressurreição, que aconteceu num domingo pela manhã. Jesus, ele venceu o mundo. Lembre-se que
Toda a experiência humana Jesus experimentou. E a boa notícia que Jesus sofreu o abandono da cruz para que você não estivesse mais sozinho. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao 16, está escrito: tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas antes foi ele tentado em todas as coisas à semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nosso Senhor venceu. Venceu o mundo, venceu a morte e disse para os discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mateus 16, 33. Jesus ficou desamparado na cruz, na escuridão daquele momento, devido ao pecado que estava carregando sobre ele, o meu e o seu pecado, para que você não estivesse mais sozinho. Em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus enfrentou o sacrifício na cruz, com todo o seu tormento, com todas as suas intensas dores, sem abrir a boca. Mas registrou na cruz que estava desamparado por causa dos nossos pecados. Mas venceu. Venceu a morte. E nos salvou. Para a honra e para a glória de Deus. Não estamos mais sozinhos. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Amém? Oremos. Pai eterno, Senhor, que está sentado no alto e sublime trono, que governa as nações, que tem tudo sobre o seu domínio, que desde a eternidade escolheu nos amar e enviar o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Senhor, por esta grande salvação. Te rendemos de coração ações de graças, louvores e adoração por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.